Voltei ainda para falar da competência 1 e 4, porque eu não posso gravar muitos vídeos longos. Então tá bom. Se eu for lembrando de mais coisas, eu vou colocando aqui. Mas aí você pode printar a tela aqui dessas observações aqui, do que evitar e do que fazer, né? Então aqui, começar todos os períodos e parágrafos com elementos coesivos, conjunções, advérbios, pronomes referenciais. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o texto que é bom. Aqui. Aqui em cada final de período, ó, nós temos elementos coesivos. Aqui ela colocou, esse aqui ela errou, porque o mas, ele não pode ser usado no começo do período nem do parágrafo. O mas ele é utilizado para relacionar, fazer uma contradição dentro do próprio período. Começar um período ou parágrafo com ele não é adequado. Então, o adequado seria entretanto, no entanto, contudo. Então, aqui eu coloquei entretanto. Aqui, no terceiro período, ela começa analogamente, que é um advérbio. Então, analogamente faz relação o quê? Significa que é de forma análoga à ideia anterior. Então, ela está fazendo uma ligação. É isso que a competência 4 vai analisar. Se você está relacionando um período com o outro e um parágrafo com o outro. As relações entre os parágrafos e os períodos, que também tem forte ligação com a competência 1. Se você erra um elo coesivo aqui, esse mas, você também está tendo um erro gramatical. Isso aqui é um erro de linguagem também. Então aqui ela coloca analogamente, ó. Ela começa aqui. Nos parágrafos de desenvolvimento, extremamente importante a gente falar sobre as conjunções e como começar esses parágrafos. Sempre começa aqui com um elo coesivo de introdução, um elo coesivo introdutório. Então aqui, a priori, a princípio, em primeiro lugar. Então assim, tem outros que eu não vou lembrar agora, mas se você pesquisar elos coesivos para introduzir ideias, é muito importante você introduzir esse segundo parágrafo do texto, que é o primeiro do desenvolvimento, com algum elo coesivo introdutório. Olha que nós temos aqui no segundo período desse segundo parágrafo aqui, nesse cenário. Nesse cenário é o que? Um pronome referencial que está se relacionando com uma ideia anterior. Nesse cenário, que cenário que é? Esse da falta de dignidade às crianças, né, que sofrem com a adultização. Então, isso aqui está retomando. Não dá para começar o período já colocando verifica-se que muitos brasileiros não identificam. Não, tem que colocar algum elemento referencial que vai relacionar. Consequentemente, outro advérbio também que faz relação de causa e consequência com uma ideia anterior. E aí no terceiro parágrafo, que é o segundo do desenvolvimento, o interessante é não começar com uma ou um elemento, um elo coesivo de introdução. É legal começar com um elo coesivo de adição, que vai adicionar uma ideia. Porque você falou aqui ela falou aqui do falta de debate acerca do tema, e agora ela vai falar sobre a pouca fiscalização, que é a tese dela. Então, quando ela vai falar da pouca fiscalização, ela não está mais introduzindo algo novo, porque da introdução para o desenvolvimento é preciso introduzir algo novo, porque desenvolvimento é outra parte do texto. Mas se você está dentro do desenvolvimento, você só coloca um elo coesivo de adição. Aqui ela fez certo, colocou outro sim, você pode usar ademais, além disso. Eu não vou lembrar de outros, mas esses aqui tá bom. Outro sim, ademais, além disso, você começa utilizando esses elos coesivos. Não dá para começar assim, não dá para começar um parágrafo também com consequentemente. Nunca comece um parágrafo com advérbios. Só dentro dos parágrafos, no começo dos períodos, quando as ideias estão sendo relacionadas ali. Aqui nós temos também aqui no segundo período do terceiro parágrafo, né, que é o último desenvolvimento, esse no entanto, que é um elo coesivo adversativo, né, conjunção adversativa. Ela vai retomar a ideia, mas vai contradizer, ela vai colocar uma ideia contrária à anterior. Ela vai falar que o sociólogo aqui, ele promove esse tipo de pensamento, né, dos valores éticos, mas, no entanto, repara-se que a pouca vigilância do país está acelerando. Então, para colocar essa ideia adversa, ela tem que começar com uma conjunção adversativa.
e depois você pesquisa na internet. Eu também tenho uma tabela aqui de elos coesivos, conjunções, para você utilizar. O interessante é você saber que todo período e todo parágrafo deve começar com uma conjunção. Ó, diante do exposto, aqui nós temos... Cadê outra conjunção? Assim, feito isso, vários elementos coesivos para você utilizar. A competência 4 é basicamente isso. Você não ser incoerente também, não bagunçar muito o texto. A competência 4 também analisa as relações dentro dos próprios períodos. Se você não vai repetir palavras, aqui você pode ver que não tem repetição de palavras no texto dela. Repetição de palavras também é algo que prejudica a coesão e coerência do texto. Então, reler o texto para ver se não tem nada repetido, nada redundante e nem elos coesivos repetidos e elos coesivos inadequados é importante para tirar uma nota boa na competência 4. São duas competências também que andam muito juntas, tá? Se você tirar uma nota muito ruim na competência 1, não tem como tirar uma nota boa na competência 4. E vice-versa.